Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos estar outra vez convosco numa noite de ensinos. De facto, hoje vamos abordar novamente a importância de nos revestirmos da armadura de Deus. Aquela armadura espiritual, divina, eficaz, poderosa, concebida pelo próprio Deus para nos revestirmos contra as astutas ciladas do diabo. É importante que nós entendamos, de acordo com as recomendações de Paulo, aliás, mais do que uma recomendação, é uma advertência bem audível de Paulo, no sentido de nós termos a responsabilidade de nos revestirmos de toda a armadura e ficar firmes. Paulo fala isso diversas vezes. Ficai firmes, é uma expressão muito usada neste texto de Efésios 6, porque de facto é preponderante que nós fiquemos firmes para que nós possamos ter uma vida saudável, consigamos combater e anular os argumentos fraudulentos do diabo e possamos progredir na nossa fé. Progredir no campo de batalha, reduzindo o perímetro do território do diabo e aumentando o perímetro do território do reino de Deus, estendendo a salvação às outras pessoas. Vou ler o que diz o texto de Efésios 6. De facto, é o texto base para todo este estudo, para esta reflexão. E é importante que nós o entendamos, é importante que nós o declamemos audivelmente diversas vezes, para que este texto possa reeducar o nosso espírito, neste sentido, de assumirmos a responsabilidade de revestirmos toda a armadura de Deus, aquela armadura espiritual. E diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a nossa responsabilidade fazê-lo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este é o nosso inimigo. Não é a carne, nem o sangue, mas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é uma luta que é concebida nos lugares celestiais, mas que é transferida para a esfera da nossa mente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Lá está a tal expressão, a expressão repetida de Paulo: ficai firmes, ficai firmes, ficai firmes. É uma recomendação relevante que Paulo faz à Igreja. Estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Vamos ficar por aqui no texto. Como eu disse no início, hoje vamos continuar a reflexão que começámos a semana passada. Qual reflexão? A reflexão acerca da importância de nos revestirmos da couraça da justiça. Nós dissemos a semana passada que a couraça da justiça nos atribui diversos privilégios. E um deles é podermos estender a salvação aos outros, podermos anular as acusações e os esquemas subreptícios do diabo, podemos transmitir o brilho da glória de Deus, podemos nos fazer ouvir e os outros possam ouvir a nossa identidade cristã, mas também nós falamos acerca de permanecermos na presença de Deus, porque Deus vê Jesus em nós e nos vê justos em Cristo, porque Cristo é a nossa justiça, e por causa disso nós alcançamos as promessas que Deus tem para nós e também, melhorando a nossa qualidade de vida, nós atingimos uma maturidade espiritual, uma maior maturidade espiritual. Tínhamos dito que, assim como a couraça do soldado romano, à medida que era utilizada, tornava-se mais polida, sendo mais polida, tinha a virtude de poder irradiar um brilho maior quando o sol incidia, os raios de sol incidiam nela, e também que as correias que ajustavam essa couraça ao tronco do soldado romano, couraça que cobria totalmente o tronco do soldado, assim como a justiça de Deus
cobre totalmente a nossa vida, o nosso homem interior, o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas emoções, o nosso espírito, o nosso coração. Essa couraça, essa justiça de Deus, que é Cristo, deve cobrir-nos completamente. A couraça do soldado romano irradiava o tal brilho, da mesma forma que nós devemos irradiar o brilho da glória de Deus. O brilho que era irradiado pela couraça do soldado romano demonstrava a importância desse soldado no seu exército e demonstrava a importância desse soldado também para o exército do inimigo. Então havia uma importância na couraça, havia uma importância que era transmitida através do facto do soldado se revestir dessa couraça. Também há uma importância para as pessoas que se relacionam connosco, há uma importância para os demónios que tentam perturbar a nossa vida, há uma importância também para o Espírito de Deus que tende a ajustar a nossa vida, reeducar o nosso espírito, que nós possamos refletir essa justiça de Cristo através da nossa vida, do andar em justiça. A justiça de Cristo serve para mostrar aos outros a evidência da glória de Deus em nós. E serve para anular as acusações do diabo e serve também para nos proteger contra todo o tipo de medo. Nós abordamos isso também a semana passada. O brilho significa que nós estamos protegidos, ou seja, aquele metal brilhante iria cegar o inimigo e iria ofuscar a visão do inimigo. Os raios de sol incidiam sobre a couraça, ao projetar esse brilho no campo de batalha, o soldado inimigo podia não discernir onde estava o soldado romano e também podia ficar ofuscado ou até mesmo cego. Então, essa couraça era um elemento defensivo que constituía uma proteção eficaz para o tronco, para a progressão no terreno do soldado romano. Assim é a justiça de Deus. O brilho da justiça de Deus serve para que nós possamos ficar revestidos dessa autoridade, revestidos dessa glória, revestidos de Jesus em nós, para encadear e cegar a visão do inimigo. Assim como o soldado romano podia progredir melhor no campo de batalha com essa couraça ajustada ao seu tronco, assim nós também podemos progredir melhor contra as astutas ciladas do diabo, tendo a justiça de Jesus ajustada à nossa vida. A justiça de Jesus, como nós dissemos a semana passada, a justiça de Deus em nós, é alcançada na esfera da graça através da fé. Nós alcançamos essa justiça pela fé através da graça de Deus. Significa o quê? Alcançando esta justiça pela fé através da graça, que Jesus está em nós. Jesus se torna nossa justiça e protege-nos. Protege o quê? Protege a nossa alma, o nosso homem interior e os aspectos mais sensíveis da nossa vida. Segundo a Coríntios 5:21 fala acerca disso. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. E quando a Bíblia nos impele a andar em justiça, ela impele-nos a andar em Jesus, cingidos de Jesus, das virtudes de Jesus. E quando a Bíblia fala acerca do facto de nós andarmos em justiça, o que a Bíblia quer dizer acerca do facto de nós andarmos em justiça é que nós seremos contados como justiça de Deus. O irmão e eu temos essa possibilidade de andar em justiça, ou seja, revestidos pelas virtudes de Jesus, fazendo brilhar em nós a glória de Jesus, fazendo ouvir através de nós a vontade de Deus, através da nossa vida. O que é que eu quero dizer com isso? Que tendo Jesus em nós, nós seremos protegidos em todas as áreas sensíveis da nossa vida e nós seremos contados como justiça. Quando Deus olha para nós, quando o mundo olha para nós, quando o diabo olha para nós, eles olham para um homem justo. Porquê? Porque Cristo é justo em nós e Ele nos reveste completamente das suas virtudes. Então andar em justiça significa que eu posso ser contado com justiça, como justiça, mas andar em justiça também significa que eu estou longe da escuridão e estou a ser governado por Cristo. Entenda isto bem, por favor. Andar em justiça, ou seja, viver a justiça de Cristo em mim, andar segundo a virtude de Cristo em mim, Ele justo, o justo Cristo, que cinge toda a minha vida, cobre todos os aspectos mais sensíveis da minha vida. Andar nessa justiça significa que eu posso estar longe da escuridão. Eu posso desenvolver todo o tipo de ações, todo o tipo de pensamentos, todo o tipo de atividades, todo o tipo de sentimentos que me levam a ficar livre da culpa. Porque estar longe da escuridão é ficar livre da culpa que o diabo tenta lançar contra nós. Deus tem um tribunal e o diabo, e Jesus disse isso a Pedro: olha, o diabo anda a tentar perturbar-te.
não é? E tem cuidado, Pedro. Então, Jesus disse isso a Pedro. E o diabo tenta acusar-nos diante do tribunal de Deus. Como é que nós somos considerados justos quando nós estamos longe dessa escuridão, dessas acusações, porque temos a justiça de Deus em nós, que é Jesus. Nós nos revestimos dessa justiça. Então, quando Jesus está em nós, as virtudes de Jesus estão em nós, toda a acusação do diabo não tem sentido nenhum. Ou seja, todos os argumentos que ele usa são considerados inválidos. Todos os esquemas jurídicos que ele usa são considerados anulados, nulos, porque não têm qualquer tipo de força legítima e legal para poder perturbar a nossa vida. Porquê? Porque nós, diante do tribunal de Deus, somos considerados justos em Cristo. Deus olha para Jesus e Deus vê Jesus justo. Como Jesus nos cobre, Deus olha para nós e quando o diabo tenta nos acusar diante de Deus, o que é que acontece? Nós somos justos. Nós somos justos em Cristo. Então, sendo justos, nós estamos longe de todas as acusações. Essas acusações não produzem efeito, perdem a sua força e o seu efeito contra nós. Então, quando eu digo que andar em justiça é estar longe da escuridão, andar em justiça é estar defendido, protegido, guardado, imune aos ataques e às acusações do diabo. Andar em justiça é ser inspirado pela fé desenvolvida pelo Espírito Santo no meu coração, através da palavra de Deus que foi implantada em mim. Então, quando o Espírito Santo começa a desenvolver essa palavra que é Cristo em mim, eu começo a revestir-me de um sentido de justiça para com os outros e para com Deus. E Deus, quando olha para mim, Deus vê alguém justo com Cristo em mim. Logo, Satanás não tem possibilidade de me acusar de coisa nenhuma. Esta justiça significa que, esta justiça desenvolvida pelo Espírito Santo, inspirada na fé, através da palavra que o Espírito Santo vai ativando em mim, esta justiça reveste-nos e opera pela fé e significa que Jesus governa a minha vida. Então, não só andar em justiça significa que eu vou ser livre, absolvido de todas as acusações e fraudulentas do diabo, porque de facto são fraudulentas, porque ele age pela mentira, pela sedução do engano, mas também significa, no lado positivo, que eu estou revestido pela fé dessa justiça que é ativada pelo Espírito Santo em mim, desenvolvendo a palavra que está implantada no meu espírito, significa que Jesus governa a minha vida. E o governo de Jesus em mim é visto pela Igreja, pelo mundo, pelas pessoas com quem eu me relaciono, e o brilho da glória de Jesus é refletido através de mim. Então, justiça também significa que Jesus governa em mim. Jesus governa implementando essa virtude poderosa que é a sua justiça. O brilho da sua glória é irradiado quando eu sou justo, o brilho da sua glória irradia quando eu pratico, quando eu considero, quando eu concebo, quando eu ajo na sua justiça. O que é a justiça de Jesus? O que é a justiça de Deus? A justiça é Jesus e a palavra em mim, que reeduca a minha vida, que reeduca o meu espírito, que cobre todas as áreas sensíveis da minha vida, que anula as astutas ciladas do diabo e anula o quê? Ele anula ideias contrárias à palavra, anula argumentos judiciais que o diabo tenta usar que são fraudulentos, anula esquemas subreptícios, anula os pensamentos do diabo. Então, quando eu sou revestido de Jesus, Deus olha para mim e vê Jesus em mim, a sua justiça. Então eu posso permanecer na sua presença e eu na sua presença estou longe de todas as acusações do diabo. Elas não têm força nem efeito contra a minha vida, mas também significa que eu sou governado pelo próprio Deus. Ou seja, Jesus em mim leva-me a ser governado pelo próprio Deus. Quando eu sou governado pelo próprio Deus, as ideias contrárias, os argumentos contrários, os esquemas contrários, os pensamentos contrários não têm força contra Jesus em mim. Mas quero considerar aqui outro aspecto da justiça, porque se eu estou cingido pela justiça, se eu quero me cingir com a couraça da justiça, é importante refletir acerca disso. Acerca do quê? Que há uma justiça moral e há uma justiça espiritual. E Romanos fala sobre isso. A justiça moral demonstra que a justiça demonstra o brilho de Jesus em mim, o brilho do caráter de Jesus em mim. Ora, esse caráter de Jesus deve ser demonstrado, revelado, refletido para os outros. Dessa forma, a justiça que cinge as áreas difíceis, os aspectos mais sensíveis da minha vida, essa justiça deve refletir Jesus no meu trato com os outros e na minha relação com Deus. Então há aqui um aspecto importante da justiça refletida no meu trato com os outros. Em que sentido?
uma justiça moral, ou seja, é fazer ao próximo ou dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Então, quando eu sou justo em Cristo, eu tenho que conceber a ideia de tratar o meu caráter, de fazer o melhor pelo próximo, de dar ao próximo, de fazer pelo próximo aquilo que Jesus pretende que eu faça. E isto é uma forma de relacionamento com o meu igual. Então, a justiça de Deus é desenvolvida em mim quando eu me relaciono com o próximo segundo a vontade de Deus. Que é dar ao próximo, fazer ao próximo, considerar o próximo, amar o próximo como meu igual, da forma como Deus pretende que eu faça. Mas também há uma justiça espiritual. E o que é que significa justiça espiritual? É eu considerar que Deus, através da fé na esfera da sua graça, Ele intervém na minha vida, Ele intervém a favor do seu povo para poder proteger, guardar e poder abençoar o seu povo. Então eu tenho aqui dois campos da justiça. Quando eu me cinjo da justiça de Deus, da couraça da justiça, da virtude que é Jesus, eu vivo essa virtude moral, eu vou considerar o próximo, fazer ao próximo, dar ao próximo aquilo que Deus pretende que eu faça, eu vou ter um trato com o próximo adequado, um trato justo com o próximo, eu vou ter um trato como Deus pretende que eu tenha com o próximo, mas também eu vou considerar Deus que governa sobre a minha vida em Cristo, porque justiça é Jesus governar em mim, governa sobre mim, eu vou considerar que, num conceito da justiça espiritual, que Deus está sempre a intervir a favor da minha vida. Então eu tenho estes dois campos da justiça. Deus está sempre a intervir em mim através da sua justiça. Deus intervém sempre em mim, a meu favor sempre. E o que é a justiça? Quando Deus intervém sobre mim, o que é a justiça de Deus em mim? É Ele ver o Cordeiro em mim. Quando Deus olha, Ele vê o Cordeiro em mim. Então eu sou revestido pelas suas virtudes. Na sua presença, quando eu chego à presença de Deus, eu sou considerado não culpado. Nós somos considerados inculpáveis. E esta é a forma de Deus intervir sobre a nossa vida. Ele olha para nós, intervém sobre nós, porque Ele nos vê inculpáveis ou não culpados. Porquê? Porque o Cordeiro está sobre mim. Na sua presença, Ele vê-nos como vê Jesus, não culpado. Como inculpáveis ou não culpados, nós agimos melhor moralmente e somos mais corretos também com os outros. Nós temos uma relação com Deus mais intensa, mais intencional, mais profunda, mas também temos uma relação com os outros mais correta, mais saudável. Porquê? Porque nós consideramos-nos não culpáveis, porque é dessa forma que Deus nos vê, através de Cristo em mim, a sua justiça, e isso faz com que nós mudemos o conceito identitário acerca de nós. Nós consideramos-nos não culpados. Quando nós nos consideramos não culpados, com certeza que aquilo que vai ser projetado na vida dos outros é uma relação saudável da nossa parte. Agimos saudavelmente, agimos melhor moralmente, seremos mais corretos moralmente para com as outras pessoas, porque nós temos agora esta concepção que em Cristo, em Deus, nós somos não culpados, somos inculpáveis, porque Cristo reveste toda a nossa vida. A justiça bíblica, de acordo com o padrão bíblico, estes dois campos se interligam muito. Há uma intimidade, uma simbiose muito grande entre a justiça moral, que é fazer aos outros o que Deus pretende que eu faça, mas uma justiça espiritual, que é aceitar a intervenção de Deus todos os dias da minha vida, ao ponto de Ele olhar para mim e me ver não culpado, porque vê o Cordeiro em mim, vê Cristo em mim. E quando eu consigo interligar intimamente a justiça moral e a justiça espiritual, quando eu consigo praticar os dois campos da justiça, a Bíblia diz que eu consigo reinar em vida. É através do processo da salvação. E salvação é eu conseguir desenvolver um comportamento moral adequado para com os outros e um comportamento espiritual na concepção da forma como eu vejo Deus e como Deus se relaciona comigo. E desta forma, juntando estes dois campos e desenvolvendo estes dois campos, a Bíblia diz que eu posso reinar em vida, eu posso ter uma espiritualidade muito mais amadurecida, muito mais madura, quando eu consigo praticar estes dois campos da justiça. E isso remete-se ao processo da salvação. Então, através do processo da salvação, eu vivo justiça na relação com os outros e na relação com Deus. Quando eu tenho esta relação com Deus e com os outros, quando o diabo me tenta acusar, quando os argumentos fraudulentos do diabo são levantados contra mim, quando a sedução do engano é levantada contra mim, os sofismas, as mentiras, as fantasias diabólicas são levantadas contra mim, eu serei não arguído no tribunal de Deus. Eu serei não culpado no tribunal de Deus. Porquê? Porque Cristo em mim é a minha justiça.
não serei arguido, não serei culpado. A justiça de Cristo privilegia-me com todas as promessas de Deus e dessa forma eu serei absolvido de todas as acusações, e serei detentor de todas as promessas que Deus tem para os justos. Então, quando no tribunal eu sou presente a tribunal contra os argumentos para me defender judicialmente dos argumentos do diabo, os argumentos fraudulentos do diabo, Cristo é a minha justiça, eu serei considerado não arguido ou inculpado ou não culpado. Deus olha para mim, absolve-me dessas acusações e me faz detentor de todas as promessas de Deus. Então a justiça também é um campo, é um caminho, é uma porta de oportunidade para que eu possa chegar às promessas de Deus, a viver as promessas de Deus, a ser privilegiado com as promessas de Deus. Cristo é a couraça que me cobre totalmente o meu homem interior, deixando esta marca identitária. Qual marca? Eu não sou culpado. Eu vou ouvir isto no meu espírito, não culpado. Este homem é não culpado. Não culpado do pecado passado. Porquê? Porque sendo justiça de Deus, Deus vai tratar, Deus já tratou, Deus já me tornou livre do pecado passado. Quando eu me arrependo em Cristo, o pecado passado perdeu a força, perdeu o efeito, eu sou absolvido da penalidade do pecado passado. Mas também, quando eu sou considerado não culpado, revestido de Jesus, o Cordeiro, a minha justiça, Deus olha para mim e dá-me capacidade de poder eu lidar com o pecado presente. Lidar e vencer o pecado presente, através do arrependimento pela fé. Mas também, porque eu sou feito justiça de Deus em Cristo, eu sou considerado uma pessoa com esperança, capacitado em esperança, para poder lidar e vencer o pecado futuro. Então há aqui uma ideia transversal. Em Cristo em mim, Deus olha para mim e faz-me um vencedor em relação ao pecado passado, ao pecado presente e ao pecado futuro. Então a justiça também tem esta virtude, a justiça também tem esta força, a justiça de Deus também tem esta capacidade de me fazer não culpado perante o pecado passado, o pecado presente e ter esperança, através do arrependimento, de não ser considerado culpado em relação ao pecado futuro. A justiça cobre todas as áreas mais sensíveis da minha vida e pela graça, através da fé, eu chego à condição de não culpado. Não culpado perante a ira de Deus, não culpado perante as acusações do diabo. Deus aplaca a sua ira quando olha para mim e vê o Cordeiro em mim, Jesus. Então eu estou-me a revestir desta couraça da justiça. Esta couraça da justiça, para que eu vença as astutas ciladas do diabo, esta couraça da justiça me leva a ter um comportamento moral correto com as outras pessoas, mas também a ter um comportamento espiritual, esperando de Deus a sua intervenção, o seu governo, e desta forma eu posso reinar em vida. E quando eu reino em vida, reinando em vida, eu tenho a capacidade de Deus para poder vencer as astutas ciladas do diabo e estender esta influência às outras pessoas. Então eu estou coberto por essa justiça nas áreas mais sensíveis da minha vida. E esta justiça não é alcançada pelos meus méritos, métodos, capacidades, funções, é alcançada pelo método de Cristo. Ou seja, Ele em mim, através da fé, na esfera da sua graça. Então eu sou considerado não culpado. E isto é importante, não culpado perante a ira de Deus e não culpado perante as acusações do diabo. Tinha dito anteriormente que essa couraça era ajustada por correias de cabedal no soldado romano. A couraça histórica, bélica, cultural, compunha a armadura do soldado romano. Essa couraça era ajustada por correias de cabedal com peças de metal incrustadas, que emitiam um brilho e um som. Então, quando eu me aproximo no campo de batalha, quando eu progrido no campo de batalha, me aproximo do inimigo, ou quando eu tenho a igreja ao meu lado, no mesmo exército, a desenvolver estratégias para combater Satanás, e quando o mundo olha para mim como soldado deste exército poderoso que é o exército de Deus, o que é que o diabo, a igreja e o mundo vão ver e ouvir em mim? Estas correias de cabedal, com as peças de metal incrustadas, elas irradiavam um brilho e emitiam um som. Então o que é que eles vão ver? O que é que o diabo vai ver e vai ouvir? O que é que o mundo vai ver e vai ouvir? E o que é que a igreja que está a combater no mesmo corpo, incorporado no mesmo exército, o que é que a igreja vai ver e vai ouvir? Eles vão ouvir o seguinte: este homem é não culpado. Porquê que é não culpado? Porque ele desenvolve a justiça moral e a justiça espiritual.
É não culpado porquê? Porque quando Deus olha para ele, ele vê Cristo, o Cordeiro nele. É não culpado porquê? Porque quando o diabo tece alguma acusação, engendra alguma acusação, através dos seus esquemas maliciosos e subreptícios, o que é que o diabo vai ver e vai ouvir? Este homem é não culpado. Porquê? Porque não há forma de o acusar. Porquê? Porque Jesus governa através da sua justiça. Deus governa através da sua justiça e ele está absolvido no tribunal de toda a acusação fraudulenta do diabo. Então esta é a vantagem de eu ser cingido pela justiça de Deus. É a vantagem de eu tomar a couraça da justiça. Para quê? Para que eu seja um fator da intervenção de Deus todos os dias, do seu governo. Deus intervém a favor do seu povo todos os dias. Olhando para mim, vendo Cristo, o Cordeiro, nossa justiça, a revestir todas as áreas sensíveis do meu homem, da minha vida. Mas também o diabo, quando tende a lançar as suas acusações fraudulentas, falsas, mentirosas, elas perdem o efeito e perdem a força, porque de facto eu estou revestido dessa couraça da justiça, dessa justiça de Deus que é Cristo em mim. Então há vantagens, muitas vantagens, quando eu tomo, quando eu considero, quando eu ando, quando eu vivo em justiça e considero que essa justiça deve ser ajustada à minha vida. Ela ajuda-me a lidar com o pecado passado, com o pecado presente e pecado futuro, através da fé, na esfera da graça, pelo processo de salvação, pelo meu arrependimento. Eu sou considerado uma pessoa não culpada perante o mundo, perante o diabo, perante a Igreja e até perante Deus. Não culpado. Porquê? Porque todos estes agentes, quando olham para mim, eles verificam que Cristo, a justiça de Deus, cobre a minha vida. Então vou sugerir ao irmão que possa desenvolver esta justiça. Toma a couraça da justiça. Viva essa justiça intensamente. Seja justo moralmente para com os outros, mas também viva essa justiça deixando que o governo de Deus possa intervir diariamente na sua vida para o poder abençoar, porque Deus age sempre através da sua justiça, em favor do seu povo, olhando para si, vendo Cristo em si. Que Deus o abençoe. Até à próxima sessão, até à próxima semana. Fique abençoado ricamente.